Sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, hoje é a nossa segunda aula pelo YouTube. Eu separei uma revisão geral da primeira etapa e eu separei essa revisão em duas partes. Nós vamos começar por mitologia. Nós não tivemos esse assunto em sala de aula, pois não iria dar tempo e não tinha esse conteúdo no livro. Mas é muito importante vocês estudarem esse conteúdo por conta da ordem cronológica da filosofia. Como a gente não estudou filosofia nos anos anteriores, teria sido o ideal para estudar mitologia, eu vou dar um resumão da mitologia para que a gente possa continuar a entender um pouquinho da história da filosofia. Então, a mitologia fez parte da filosofia por muito tempo. Fez parte da história da humanidade por muito tempo. E o que era a mitologia? A mitologia nada mais era do que explicar os fenômenos naturais por meio de alguma história, de alguma lenda, né? Isso ficou conhecido em todo o mundo. No Brasil, inclusive, nós temos mitologia também. As nossas mitologias são nossas lendas, né? Nós temos Saci-Pererê, temos a Iara, o Curupira e muitos outros. Esses personagens que são criados, eles servem para explicar algumas coisas. Temos também as mitologias mais conhecidas, que são a mitologia grega e a mitologia nórdica. A mitologia nórdica é baseada em deuses, assim como a grega. Um dos deuses que é muito conhecido nessa mitologia é o deus do trovão, tanto na mitologia grega quanto na mitologia nórdica. Na mitologia nórdica, o deus do trovão é conhecido como Thor, e na mitologia grega é conhecido como deus do trovão, Zeus. Mas eles são a mesma pessoa, praticamente, só que em lugares diferentes. O que eles tinham a função? Qual seria a função desse mito? Era explicar os trovões e explicar a chuva. Eles explicavam que a chuva vinha logo após um trovão e esse trovão teria sido jogado por um deus e esse deus era o deus da fertilidade. Esse deus fazia com que chovesse e que as plantas crescessem, dessem frutos e assim por diante. Então, todo lugar tem o seu próprio mito, sua própria mitologia e algumas ficaram mais conhecidas. Bom, atualmente nós também temos mitos, né? Os nossos mitos são um pouquinho diferentes de antigamente e na maioria das vezes a gente sabe que é apenas um mito. Como, por exemplo, os filmes da Marvel, que a gente tá muito acostumado a assistir. Inclusive, no filme da Marvel tem o Thor, né? Na atualidade, a mitologia é retratada como um herói, ou seja, é alguém que tem um superpoder e que pode salvar as pessoas de alguma forma, seja de um ladrão, seja de um ataque alienígena, de um ataque humano, de um ato terrorista e assim por diante. Tá? Então, até hoje, nós continuamos tendo mitologia na nossa vida. Bom, outro assunto que eu separei para essa aula foram os pré-socráticos, né? A gente estudou um pouquinho apenas também dos pré-socráticos, porém é muito importante. Então, inclusive, esse assunto eu dei no 6º ano e é um assunto um pouquinho extenso, mas aí a gente vai ter ele para a gente entender realmente a cronologia da filosofia. Os pré-socráticos foram considerados os primeiros filósofos. Esses filósofos têm esse nome pré-socráticos porque eles vieram antes de Sócrates. Esses filósofos, eles buscavam entender as coisas por meio da natureza. E é um pouquinho complicado para eles porque eles viviam na época dos mitos. Então, eles tentavam explicar as coisas por meio da natureza dessa forma. Cada um tinha um arquê, que era o elemento primordial que eles acreditavam. Arquê quer dizer elemento primordial. E eles acreditavam que aquele elemento primordial que foi a partir deles que foi criado todas as coisas. Um dos filósofos mais importantes foi o Tales de Mileto.
e a arque dele era a água, e ele acreditava que tudo vinha da água, porque para ele em tudo tinha água. E aí nós temos alguns outros filósofos, temos o Anaximandres, o Anaximandro, o Anaximenes, que acredita que a arque é o ar, o elemento dele primordial é o ar, porque o ar é mais que um elemento físico para ele. E no termo grego, o termo grego que corresponde à palavra ar quer dizer sopro de vida. E para ele, tudo é a água condensada. E o fogo é o ar rarefeito, certo? Temos também o Heráclito. Ele acredita que tudo é dinâmico. O elemento dele, primordial, seria o fogo, pois o fogo está sempre, a todo momento, se transformando. E ele acredita que tudo está a todo momento se transformando. Ele tem uma frase que é muito conhecida, que é que não se pode banhar-se num rio 2 vezes, pois nem você será o mesmo, nem o rio será o mesmo. Como assim? Para ele, como tudo se transforma a cada momento. Então vamos lá. Eu, como pessoa, a cada momento que passa, estou me transformando, estou obtendo novos conhecimentos, estou tendo pensamentos diferentes. Então, a cada momento, eu sou uma pessoa diferente. Um rio também. Um rio, ele é fluente, então ele está em movimento o tempo todo. E a todo tempo, alguém pode entrar, os peixinhos podem nadar, então ele também não será o mesmo rio. Tem o Parmênides, que ele tem uma teoria sobre o ser. Ele é contrário ao Heráclito. Para o Heráclito, tudo flui, tudo é renovado a cada momento, e para ele, as coisas são estáticas, porque ele diz que se as coisas mudam o tempo todo, é impossível conhecer. Então, para ele, o ser é e o não ser não é, tá? Então, para ele é fixo, porque senão a gente não vai ter como conhecer aquilo. Tem o Empédocles, ele acredita nos 4 elementos, ele é um pluralista. O que seria um pluralista? É um dos filósofos que acredita que tudo foi criado em mais de um elemento. Então, o Empédocles acredita nos 4 elementos. A arque dele são as raízes: terra, água, fogo e ar. Ele acredita que as coisas formaram com a mistura desses 4 elementos. E temos o Demócrito, que acredita na teoria dos átomos. Para ele, tudo advém dos átomos, a multiplicação dos átomos. E ele defende que ele é contrário ao Parmênides, que diz que o não ser não é, pois para ele o não ser é o vazio, porque se não existe átomos, é o vazio. Então esse foi um pouquinho sobre os pré-socráticos. Tem vários outros pré-socráticos, tá, gente? Só que esses são considerados os mais importantes. E aí eles têm as escolas pré-socráticas. E cada filósofo com o seu elemento faz parte de uma escola diferente, certo? Os pré-socráticos também são conhecidos como os filósofos da natureza, já por conta dessa história das arquês, pois eles explicavam as coisas a partir disso. Mas eles foram muito importantes para a filosofia, porque foi a partir deles que foram gerados pensamentos diferentes, ao quais futuramente se deu proporções maiores sobre os filósofos. Eles buscam o princípio de todas as coisas da natureza. Então, por isso, ficam conhecidos como os filósofos da natureza. Eles foram muito importantes para a filosofia atual. Depois dos pré-socráticos, essa é a parte 2 da revisão geral da primeira etapa. Os sofistas. Bom, os filósofos sofistas, eles foram muito importantes para a filosofia. Eles foram considerados os primeiros professores e eles eram feras na arte do discurso. O pensamento deles surgiu no momento de transição entre os mitos e a filosofia. Nesse momento, os mitos passaram a não mais explicar as coisas, mas uma justificativa para cada fenômeno e ação, configurando o homem e o logos. O logos aqui tratado como razão, né? Então, como destaque e fundamentação do discurso. Eles eram autores modernos e eles trabalhavam a racionalidade da compreensão como um processo tanto racional quanto irracional.
Porém, cabe ressaltar que, apesar da ampla gama de objetos de estudo e discussão dos sofistas, as discussões deles não foram colocadas como filosóficas, principalmente pelo Sócrates, né? O Sócrates não ia muito bem com a ideia dos sofistas, justamente pela questão da arte do discurso. Para Platão, os sofistas rejeitavam a verdade e relativizavam a realidade, resumindo o universo a partir somente dos seus aspectos. Apesar do Platão, assim como Sócrates, fazer uma forte crítica aos sofistas, muitos dos escritos foram influenciados por eles. Ou seja, os sofistas foram muito importantes para a filosofia que a gente conhece hoje. Por que alguns filósofos não gostavam da maneira como os sofistas agiam? Bom, os sofistas foram considerados os primeiros professores porque eles começaram a cobrar pelos seus ensinamentos. Eles cobravam para ensinar as pessoas a discursarem. Como na Grécia era uma democracia, a vida política era muito importante. Todo homem que fosse maior de idade deveria participar da vida política. E para isso era necessário que ele soubesse falar, para que ele ganhasse um discurso e que o que ele estava pedindo fosse adquirido pelas outras pessoas, fosse aceito. Então, eles ensinavam às pessoas essa arte do discurso. Eles também não consideravam, porque como hoje os advogados, os sofistas, eles não prezavam sobretudo pela verdade, assim como outros filósofos. Eles prezavam por ganhar o discurso, ou seja, convencer o outro. Os sofistas, eles deixaram muitas obras, e os filósofos mais importantes, os sofistas mais importantes foram Protágoras, Górgias, Pródico, Hípias. Então a gente entendeu um pouquinho sobre os filósofos sofistas, né? Como a gente já tinha estudado, é só um resumo realmente. Bom, e aí a gente vai vir ao Sócrates, né? O Sócrates, na última aula, eu dei uma aula sobre ele, principalmente sobre o método socrático, né? Que advém da ironia e da maiêutica. Bom, o Sócrates, ele não gostava dos filósofos sofistas, como eu já falei um pouquinho. O Sócrates, ele não deixou nenhuma obra por escrito. Tudo que a gente sabe sobre ele foi um dos seus discípulos que deixou escrito e alguns outros. Então a gente não tem como afirmar realmente aquilo é realmente verdade. O Sócrates, ele é um dos filósofos que fez a gente conhecer a filosofia como ela é hoje. Bom, ele foi muito importante para a parte ética. Como eu disse, a gente estudou o método socrático e ele trabalhava esse método socrático com todas as pessoas que ele conhecia. Ele fazia a gente repensar o que a gente sabia. E isso é muito importante para a ética e para a moral. Repensar os nossos conceitos do que a gente sabe, do que a gente acha que sabe, né? Lembrando que a famosa frase, só sei que nada sei, é dele. E por que ele fala essa frase? Essa frase vem da ironia, que ele utiliza no seu método, pelo fato de que tudo que a gente sabe pode ser reconstruído e repensado e transformado em alguma coisa nova. Acho que deu um pouquinho para entender. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse assunto de Sócrates, vocês podem tanto rever o primeiro vídeo que eu fiz sobre o assunto de Sócrates, é o vídeo 1 do YouTube, e qualquer dúvida a gente pode tirar na aula ao vivo, tá? Na próxima aula ao vivo. Bom, é isso a aula de hoje, eu espero que vocês tenham entendido bastante. Qualquer dúvida a gente tira e curtam esse vídeo, comentem, compartilhem com os colegas de vocês que ainda não viram esse vídeo. Até a próxima aula!